Jai Shri Radhe. Então hoje estamos no canal Srimad Mahaprabhu, lendo o belíssimo capítulo 19 do Madhya Lila Shri Chaitanya Charitamrita de Shri Krishna Das Kaviraj Goswami. E Mahaprabhu recém começa a iluminar o coração de Rupa Goswami com Tattva Siddhanta. Ele começa no verso 136. Ele começa falando Prabhu Kahi Shuna Rupa Bhakti Rasera Lakshana Sutta Rupa Kahi Vistara Na Yaya Varnana. Ele diz: meu querido Rupa, por favor, escuta-me. Não é possível descrever o serviço devocional em toda a sua inteireza. Por isso, tudo o que faço é tentar dar-te uma sinopse dos sintomas do serviço devocional. O oceano da doçura transcendental do serviço devocional é tão imenso que ninguém pode calcular seu comprimento e largura. Contudo, só para ajudar-te a saboreá-lo, estou descrevendo apenas uma gota. Aí ele vai: Eita Brahmanda Bhari Ananta Jivagan Chaurasi Laksha Janite Karai Brahman. Neste universo existem ilimitadas entidades vivas em 8.400.000 espécies diferentes, e dentro dele estão todas elas a vagar. Keshaga Shateka Bhaga Puna Satam Sakori Karasama Shukshma Jivera Swarupa Vichari. Descreve-se o comprimento e a largura da entidade viva como sendo a 10ª parte da ponta de um fio de cabelo. Esta é a natureza sutil original da entidade viva. Ela é infinitesimal. Aí Mahaprabhu cita uma citação do comentário sobre a passagem do Srimad Bhagavatam, na qual os Vedas personificados prestam suas reverências à Suprema Personalidade de Deus. Então, esse verso famoso, Keshaga Shata Bhagatsya Shatamsa Sadrishatmakaha Jiva Shukshma Swarupoyam Sankhya Tilo Hichitkana Shukshma Jiva Shukshma. Vamos ver aqui. Jiva Shukshma, muito delicada. Se dividirmos a ponta de um fio de cabelo em 100 partes, e então tomarmos uma dessas partes e a dividirmos novamente em 100 partes, esta delicadíssima divisão corresponde ao tamanho de apenas uma das inúmeras entidades vivas. Todas elas são Chitkana, partículas espirituais e não materiais. Então Mahaprabhu começa primeiro ele fala do Brahmanda, e que dentro do Brahmanda existem 8.400.000 espécies de vida, e ele vai falar sobre Jiva Tattva. Aí quando ele agora está no verso 142, que diz assim, um verso bem pequenininho: Sukshmanam apyaham jivaha. Entre as partículas diminutas, eu sou a entidade viva. Esse verso seria da Shvetashvatara Upanishad. Muito lindo, né? A entidade viva é igual à Suprema Personalidade de Deus e diferente dele. Como alma espiritual, a entidade viva tem as mesmas qualidades do Senhor Supremo. No entanto, o Senhor Supremo é maior que o maior, ao passo que a entidade viva é a menor entre os menores. Esta citação é o terceiro pada de um verso do Srimad Bhagavatam. Perdão. O que eu entendi aqui, porque no comentário anterior, Prabhupada diz, a Prabhupada está falando dos padas ou das linhas do verso citado, perdoa. Então esse é Srimad Bhagavatam. Aparimita Druvastanu Brito Yadi Sarvagatas
Tahina Sashyate Tiniyamu Dhruvanitharta Ajani Chayan Mayam Tadavi Vocha Yantri Bhave Samam Anujanatam Yadamatam Matadustataya. Verso belíssimo do Srimad Bhagavatam, 10º canto, falado pelos Vedas personificados. Comentário de Srila Prabhupada. O verso diz: ó Senhor, embora os seres vivos que aceitaram corpos materiais sejam espirituais e de número ilimitado, se eles fossem onipenetrantes, estaria fora de cogitação eles se submeterem a vosso controle. Entretanto, caso aceitemo-los como partículas do ser espiritual eternamente existente, como partes de vós, o Supremo Espírito completo, devemos concluir que eles estão sempre sob o vosso controle. Se os seres vivos simplesmente se satisfizerem em ser idênticos a vós, como partículas espirituais, então serão felizes ao controlarem tantas coisas. A conclusão de que os seres vivos e a Suprema Personalidade de Deus são a mesma coisa é uma conclusão imperfeita, pois a verdade é outra. Então a frase anterior, se os seres vivos simplesmente se satisfizerem em serem idênticos a vós como partículas espirituais, eles são tão transcendentais, tão Satchidananda como Bhagavan, mas eles são partículas. Então o que o Bhagavan diz? Que se eles se satisfizerem com isto, eles serão felizes ao controlarem tantas coisas. Verso 144. Tara Madhya Stavara Jangama Dui Breda Jangami Tiriak Jala Stalachara Bhiveda. Pode-se dividir as ilimitadas entidades vivas em duas subdivisões: aquelas que se podem mover e aquelas que não se podem mover. Entre os seres vivos móveis estão as aves, os seres aquáticos e os animais, que na verdade deveria ser traduzido como mamíferos, Porque animal é um nome genérico, não é? Todos os bichinhos são animais. Então nós temos as aves, os seres aquáticos e os mamíferos. Shri Chaitanya Mahaprabhu dá instruções claras de como as criaturas vivem sob diferentes condições. Então aqui, sempre bom a gente ter em mente que quem está dando esse kata é o próprio Mahaprabhu. Então, maior autoridade para nos transmitir esse tato, impossível. Existem árvores, plantas e pedras que não podem mover-se, e não obstante, deve-se considerá-las entidades vivas ou centelhas espirituais. A alma está presente nos corpos das árvores, das plantas e das pedras. Todas elas, ou todas essas formas de vida, são seres vivos. Nos seres vivos móveis, tais como aves, seres aquáticos e mamíferos, existe a mesma centelha espiritual. Como se afirma nesta passagem, existem seres vivos que podem voar, nadar ou caminhar. Devemos também concluir que existem seres vivos que podem mover-se dentro do fogo e do éter. Os seres vivos têm diferentes corpos materiais compostos de terra, água, ar, fogo e éter. As palavras Tara Madhya significam dentro deste universo. O universo material inteiro é composto de 5 elementos materiais. Não é verdade que os seres vivos residem somente neste planeta. Tal conclusão entra completamente em choque com os Vedas. Os Vedas, como se afirma na Gita, eis a conclusão, eis a afirmação dos Vedas, Gita, Atedyoyam Adahyoyam Akledyo Shosha Evacha Nitya Sarvagata Stanu Achaloyam Sanatana. Sarvagata
Aqueles seres vivos estão em toda parte. Esta alma individual é inquebrável e indissolúvel, não podendo ser queimada nem ressequida. Ela é imortal, onipenetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma. Essa diva, como no verso 142, né? Srimad Bhagavatam, Krishna falando, 11º canto, Shukshmanam apyaham diva. É a terceira linha desse verso do Srimad Bhagavatam, Krishna falando, entre as partículas diminutas, eu sou a entidade viva. A alma nada tem a ver com os elementos materiais. Pode-se cortar em pedaços qualquer elemento material, especialmente a terra. No entanto, quanto à entidade viva, nem se pode queimá-la nem cortá-la em pedaços. Portanto, ela pode viver dentro do fogo. Podemos concluir que também existem entidades vivas dentro do Sol. Por que dever-se-ia negar as entidades vivas esse ou aquele planeta? Segundo os Vedas, as entidades vivas podem viver em toda e qualquer parte, na terra, na água, no ar e no fogo. Qualquer que seja a condição, a entidade viva permanece imutável. Stano, Sthai Bhava, né? Se fala, em Shastra fala de Sthai Bhava, que é a sua raça permanente. Né? Pelas afirmações de Shri Chaitanya Prabhu e do Bhagavad Gita, concluímos que os seres vivos estão em toda parte dos universos. Eles estão distribuídos como árvores, plantas, seres aquáticos, aves, seres humanos e assim por diante. Taramaji Manushya Jati Ati Alpatara Taramaji Mlecha Pulinda Balda Shabana. Então agora Mahaprabhu vai focalizar uma espécie de ser vivo. Embora seja muito pequena a quantidade de seres vivos conhecidas como seres humanos, eles podem enquadrar-se em outras subdivisões, pois há muitos seres humanos incultos, como os mlechas, os pulidas, os baldas e os shabaras. Então quem está falando é Mahaprabhu. Vedanista Madhi Ardhika Veda Mukhe Mane Veda Nishida Papakari Dharma Nahikane. Entre os seres humanos, aqueles que seguem os princípios védicos são considerados civilizados. Destes, quase a metade só presta serviço na aparência, quando na verdade cometem todas as espécies de atividades pecaminosas contra estes princípios. Tais pessoas não estão interessadas nos princípios reguladores. Então, Mahaprabhu vai afunilando o seu discurso. Agora está falando dos seres humanos civilizados. Depois ele vai afunilar mais ainda. E por aí ele vai, até que ele fala Krishna Bhakta, no verso 141. Então ele diz aqui, comentário de Srila Prabhupada, a palavra Veda significa conhecimento. O conhecimento supremo consiste em compreendermos a suprema personalidade de Deus e nossa relação com Ele, para agirmos de conformidade com esta relação. Agir de acordo com os princípios védicos chama-se religião. Religião implica seguir as ordens da suprema personalidade de Deus. Os princípios védicos são os preceitos estabelecidos pela suprema personalidade de Deus. Os arianos são seres humanos civilizados que vêm seguindo os princípios védicos desde tempos remotos. Ninguém pode investigar a origem da história de como se estabeleceram estes princípios de modo que o homem possa compreender o Ser Supremo. Ninguém pode investigar de tão distante no tempo. Literatura ou conhecimento que buscam o Ser Supremo podem ser aceitos como um sistema religioso fidedigno. Porém,
Existem diferentes classes de sistemas religiosos, de acordo com o lugar, os discípulos e a capacidade que as pessoas têm para compreender. O sistema religioso mais elevado é descrito no Srimad Bhagavatam do seguinte modo: Savai Punsam Paro Dharmo Yato Bhakti Adhoksaji. A forma superior de religião é aquela mediante a qual tornamos-nos plenamente conscientes da existência, da forma, do nome, das qualidades, dos passatempos, da morada e dos aspectos onipenetrantes de Deus. Quando tudo fica completamente conhecido, atinge-se a perfeição do conhecimento védico. A consecução do conhecimento védico consiste no conhecimento sistemático das características de Deus. Gita 15.15 confirma isto. Vedai cha savai aham eva vedya. A meta do conhecimento védico é compreender Deus. Aqueles que estão realmente seguindo o conhecimento védico e buscam por Deus não podem cometer atividades pecaminosas contra a ordem do Senhor Supremo. No entanto, nesta era de Kali, embora os homens professem pertencer a tantas diferentes espécies de religião, a maioria deles comete atividades pecaminosas contra as ordens das escrituras védicas. É por isso que Shri Chaitanya Mahaprabhu diz nesta passagem: Veda Nishida Papakari Dharma Nahigami. Nesta era, os homens talvez professem alguma religião, mas, na realidade, não lhe seguem os princípios. Ao invés disso, Veda Nishida Papakari, cometem todas as classes de pecados. Dharma, verso 147, Dharmachari Madhya Bahuta Karma Nista Koti Karma Nista Madhya Eka Gyani Shasta. Sublime, isso. Srila Prabhupada pediu. Srila Prabhupada, ele é conhecido por essa característica, né? Ele é um acharya, mas ele experimentou por 12 anos, praticamente 12 anos, experimentou conviver com os miletes, né? E ele, com toda a paciência do mundo, ele foi atraindo esses seres vivos afortunados, né? Para eles entenderem esses princípios superiores da vida humana. Então, Mahaprabhu continua: Dharmachari Madhya Bahuta Karma Nista Koti Karma Nista Madhya Eka Gyani Shista. Karma Nista. Entre os seguidores do conhecimento védico, a maioria segue o processo de atividade fruitiva, distinguindo entre bom e mau trabalho. Entre muitos desses sinceros trabalhadores frutivos, talvez encontre-se um que seja sábio de verdade. Agora Mahaprabhu está falando sobre Kama Kanda. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, diz Srila Prabhupada no seu comentário, afirma que a expressão Karmanista refere-se àquele que deseja desfrutar os resultados de seu bom trabalho e de suas atividades piedosas. Alguns seguidores dos princípios védicos oferecem tudo à verdade absoluta e não aspiram a desfrutar os resultados de suas ações piedosas. Estes também são enquadrados na categoria de karmanistas. Às vezes, vemos homens piedosos ganhar dinheiro com muito esforço e então aplicam o dinheiro em alguma causa piedosa, abrindo instituições de caridade pública, escolas e hospitais. Quer alguém ganhe dinheiro para si mesmo, quer para o benefício do público, ele é chamado karmanista. Entre milhões de karmanistas, pode haver um que seja sábio. Aqueles que tentam evitar a atividade fruitiva e que fazem voto de silêncio a fim de fundir-se na existência espiritual da verdade absoluta, geralmente são conhecidos como Gyanis, homens sábios. Eles não se interessam em atividade fruitiva, mas sim em fundir-se no Supremo. Em qualquer dos casos,
Tanto os karmanistas quanto os gyanis estão interessados em benefício pessoal. Os karmis interessam-se diretamente pelo benefício pessoal dentro do mundo material, ao passo que os gyanis interessam-se em fundir-se na existência do Supremo. Os gyanis argumentam que a atividade fruitiva é imperfeita. Para eles, perfeição é cessar com o trabalho e fundir-se na existência suprema. É esta a sua meta de vida. O Gyani quer eliminar a diferença entre o conhecimento, o conhecedor e a meta do conhecimento. Essa filosofia chama-se monismo ou unidade e caracteriza-se pelo silêncio espiritual. Mauna. Koti Gyani Madhya Hoya Eka Jana Mukta. Koti Mukta Madhya Durlabha Eka Krishna Bhakta. Mahaprabhu diz: entre milhões e milhões de tais Gyanis, homens sábios, milhões e milhões, talvez um realmente liberte-se, Mukta. E entre milhões e milhões de tais pessoas liberadas, é muito difícil encontrar um devoto puro do Senhor Krishna. Também há um verso semelhante na Gita, né? Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada diz que devido ao seu pobre fundo de conhecimento, os Gyanis na realidade não são liberados, embora pense que o sejam. A perfeição do conhecimento culmina quando alguém chega à plataforma de conhecer a Suprema Personalidade de Deus. Brahmeti Paramatmiti Bhagavan Iti Shabdete. A verdade absoluta, Satya Vastu, é descrita como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Enquanto não atingimos a plataforma de conhecer a Suprema Personalidade de Deus, o conhecimento do Brahman pessoal e da Superalma será imperfeito. Portanto, este verso diz claramente Koti Mukta Madhya Durlabha Eka Krishna Bhakta. Aqueles que buscam conhecer o Brahman impessoal ou o Paramatma localizado, de certo, são aceitos como liberados, mas, devido ao seu conhecimento imperfeito, são descritos no Srimad Bhagavatam como Vimukta Maninaha. Porque seu conhecimento é imperfeito, seu conceito de liberação também é imperfeito. É Maninaha, conceito. Um plano mental. O conhecimento perfeito é possível quando alguém conhece a Suprema Personalidade de Deus. Como Krishna diz no 5º capítulo, verso 29. Bhoktaram Jagatapassam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatva Mam Shantim Richati. Os sábios, conhecendo-me como a meta final de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todos os seres vivos, libertam-se, Shantim Richati, libertam-se das dores das misérias materiais. Os karmis, os gyanis e os yogis continuam suas pesquisas, mas até que a busca seja concluída, ninguém poderá alcançar a paz. Portanto, a Gita diz que Gyatva Man Shantim Richati, pode realmente alcançar a paz quem conhece Krishna. Descreve-se isso no próximo verso. Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakali Ashanta. Bengali, um poder de síntese, né, nas palavras. Olha o quanto Mahaprabhu fala. Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakali Ashanta. Ele está falando que por não ter desejos, o devoto do Senhor Krishna é pacífico. Nishkama. Krishna Bhakta, esse verso é importantíssimo, né? Krishna Bhakta Nishkama. Ele não tem desejo, o devoto de Krishna. Ataeva, portanto, Shanta. Ele é pacífico. Os trabalhadores frutivos desejam gozo material, os gyanis de liberação e os yogis opulência material, siddhis. Portanto, todos eles são luxuriosos
e não podem experimentar a paz. Todos eles são luxuriosos, né? Luxúria, no caso, como Srila Van Maharaj sempre gosta de frisar, luxúria não significa só desejo sexual. Luxúria significa desejar algo separadamente da satisfação de Krishna. Desejar satisfazer os sentidos, mas desejar isso sem antes satisfazer os sentidos de Krishna. O Prabhupada diz: o devoto do Senhor Krishna não deseja nada além de servir a Krishna. Mesmo as ditas pessoas liberadas são cheias de desejos. Os trabalhadores frutivos desejam melhores condições de vida e os gyanis desejam ser unos com o Supremo. Os yogis desejam opulência material, perfeições yógicas e prestidigitações. Todos eles são luxuriosos kamis. Por desejarem algo, não podem ter paz. Krishna apresenta a fórmula da paz na Gita. Srila Prabhupada tem um artigo famoso chamado A Fórmula da Paz. Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatva Shanti Richati. Caso alguém entenda que o único desfrutador supremo é Krishna, realizará todas as classes de sacrifícios, penitências e austeridades ao fim de alcançar o serviço devocional a Krishna. Krishna é o Ser Supremo, o proprietário de todos os mundos materiais. Portanto, através de todo o universo, ele é o único desfrutador e beneficiário. Ele é o único amigo que pode realmente fazer o bem a todos os seres vivos. Suridam Sarvabhutanam. Quem compreende Krishna imediatamente fica sem desejos. Nishkama. Pois um Krishna Bhakta sabe que, sob todos os aspectos, seu amigo e protetor é Krishna, o qual é capaz de fazer qualquer coisa para seu devoto. Krishna diz: Konteya pratijanihi name bhakta pranasyati. Ó filho de Kunti, ó Konteya, declara ousadamente que meu devoto jamais perece. Como Krishna garante isso, o devoto vive em Krishna e não tem nenhum desejo de benefício pessoal. Já que o amparo do devoto é ele, Krishna, que é a própria bondade plena, por que deveria o devoto desejar obter algo bom para si mesmo? Sua única ocupação é satisfazer o Supremo, prestando-lhe serviço o máximo possível. O Krishna Bhakta nada deseja para seu benefício pessoal. Ele é completamente protegido pelo Supremo. Avasha Rakshibi Krishna Vishwasa Palana. Srila Bhaktivinoda Thakur diz que não tem desejos, pois Krishna protegê-lo-á em todas as circunstâncias. Avasha Rakshibi Krishna Vishwasa Palana. Essa é aquela canção, né? Sharanagati. Isso não quer dizer que ele fica esperando alguma ajuda de Krishna. Ele simplesmente depende de Krishna, assim como uma criança depende de seus pais. A criança não fica o tempo todo esperando o serviço de seus pais, mas mesmo assim ela está sempre protegida. Isto chama-se Nishkama, ausência de desejos. Embora os karmis, os gyanis e os yogis tentem satisfazer seus desejos, realizando diversas atividades, isto nunca lhes traz prazer completo. O karmi pode trabalhar arduamente para adquirir muito dinheiro. Mas tão logo o obtenha, desejará mais e mais dinheiro. Para os karmis, o desejo é interminável. Quanto mais o karmi consegue, mais ele deseja. Os gyanis não conseguem ficar sem desejos, pois sua inteligência não é lúcida. Eles desejam fundir-se na refulgência do Brahman, mas mesmo que se elevem a essa plataforma, isso não os satisfará. Existem muitos gyanis ou sannyasis que abandonam o mundo julgando-o falso, mas após tomar sannyas voltam ao mundo para dedicarem-se à política ou ao filantropismo, ou para abrirem escolas e hospitais. Isto significa que eles não puderam alcançar o verdadeiro Brahman, Brahma Satyam. Eles são obrigados
a descer a plataforma material para dedicarem-se a atividades filantrópicas. Desse modo, voltam a cultivar desejos e, ao esgotarem-se tais desejos, passam a desejar outra coisa. Portanto, o Gyani não pode tornar-se niskama, isento de desejos. Tampouco podem os yogis ficar sem desejos, pois desejam siddhis, perfeições yógicas, a fim de demonstrarem algumas proezas mágicas e ganharem popularidade. As pessoas reúnem-se em torno desses yogis, os quais ficam desejando ser cada vez mais adulados. Por abusarem de seu poder místico, caem novamente na plataforma material. Não lhes é possível tornarem-se niskama, sem desejos. Concluindo, apenas os devotos, satisfeitos com o simples serviço ao Senhor, podem realmente tornar-se livres dos desejos. Portanto, está escrito Krishna Bhakti Nishkama. Krishna Bhakta Nishkama. Já que o Krishna Bhakta, o devoto de Krishna, satisfaz-se com Krishna, não há possibilidade de ele cair. Importantíssimo, né? Agora Mahaprabhu vai citar um verso importantíssimo do Srimad Bhagavad Purana que diz: Muktanam apisidanam Narayana Parayana Sudurlabam Prashantatma Kochi Shwapi Mahamuni. Ó grande sábio, entre milhões e milhões de pessoas materialmente liberadas, Muktanam apisidanam, livres da ignorância, e entre milhões e milhões de siddhas que quase atingiram a perfeição, só com muita dificuldade é que encontrar-se-á um devoto puro de Narayana Parayana, Sudurlabha Prashantatma. É muito raro, e é somente tal devoto que possui de verdade satisfação e paz completa. Srila Prabhupada diz, comentando o verso que Mahaprabhu cita, Bhagavatam: o Narayana Parayana, o devoto do Senhor Narayana, é a única pessoa bem-aventurada Parayana, Prabhupada traduz como o devoto. Narayana Parayana, o devoto de Narayana. O Narayana Parayana, o devoto do Senhor Narayana, é a única pessoa bem-aventurada. Quem se torna Narayana Parayana já está livre do cativeiro material e já possui todas as perfeições do yoga. A menos que cheguemos à plataforma de Narayana Parayana e ultrapassemos a plataforma de Bhukti Mukti Siddhi, jamais nos satisfaremos plenamente. Esta é a fase devocional pura. Prabhupada vai citar agora o verso de Srila Rupa Goswami: Anyabhirashita shunyam gyana karma janavitam anukulena krishnano shilanam bhatirutama. Quem não deseja nada além de Krishna e não se deixa influenciar pelo processo de Gyana Marga, cultivo de conhecimento, realmente livra-se da ignorância. A pessoa de primeira classe é aquela que não se deixa influenciar por karma, atividades fruitivas, nem por yoga, poderes místicos. Ela só depende de Krishna e vive satisfeita em seu serviço devocional. Segundo o Srimad Bhagavatam, Narayana para sarve nakutaschana bibhyati. Tal pessoa nunca teme nada, na bibhyati. Para ela, céu e inferno são a mesma coisa. Ignorando a posição do Narayana Parayana, os patifes ficam invejosos. Pela graça de Narayana, o devoto situa-se na posição mais opulenta do mundo material. Os patifes invejam Narayana e seu devoto, mas o devoto sabe como agradar outro devoto de Narayana, pois sabe que ao agradar o representante de Narayana, o próprio Senhor Narayana fica satisfeito. Então os patifes invejam e os devotos agradam os seus irmãos espirituais, né? Por isso o devoto oferece todas as facilidades a seu mestre espiritual, sabendo que ao agradar o representante de Narayana, ele pode agradar o Senhor Narayana. Pessoas estranhas, sem conhecimento algum acerca de Narayana,
nutrem inveja tanto de Narayana quanto de seu devoto. Assim é que, ao comprovarem que o devoto de Narayana encontra-se numa situação opulenta, ficam mordidos de inveja. Porém, quando o devoto de Narayana convida esses tolos a viver com ele na mesma situação confortável, eles se recusam, pois não podem viver sem o sexo ilícito, sem o comer de carne, sem intoxicação e sem jogos de azar. Por conseguinte, o materialista rejeita a companhia de um Narayana Parayana, embora inveje a situação do devoto. Prabhupada está falando de sua observação no mundo ocidental. Ele fala: nos países ocidentais, ao verem nossos devotos vivendo e comendo bem, mesmo sem trabalharem, os homens ordinários, comerciantes e trabalhadores, ficam a todo custo querendo saber onde os devotos conseguem dinheiro. Tais pessoas enchem-se de inveja e perguntam como é possível que alguém que não trabalha viva com tanto conforto? Como é que vocês têm tantos carros, rostos brilhantes e boas roupas? Ignorando que é Krishna quem toma conta de seus devotos, tais pessoas ficam surpresas e algumas invejosas. Eu estava ontem ouvindo uma mini fala de Srila Prabhupada falando dos busy foolish e dos lazy intelligent. E fala que os tolos, os materialistas, os karmis, né, os karmis são os materialistas mais refinados, mas falando em geral das pessoas que têm desejos mundanos, eles estão sempre muito atarefados. Então ele fala dos busy, atarefados, foolish, tolos, os tolos atarefados. Mas ele fala que precisa haver uma classe de homens que são os lazy intelligent, são os preguiçosos inteligentes, ou seja, preguiçosos no sentido que eles não vão trabalhar 24 horas por dia para ganhar um salário e satisfazer e poder na passagem do tempo, com a passagem do tempo, satisfazer seus sentidos e os sentidos daqueles que eles consideram seus familiares. Eles não vão ter essa atitude. Eles são lazy, eles são preguiçosos no sentido de que eles reservam tempo do seu cotidiano para fazer o seu bhajan, né? Para ler as instruções de seus mestres espirituais, do sadhu, né? Para poder promover encontros com os outros devotos e as outras devotas, né? Prabhupada dizia que a pessoa realmente inteligente, ela trabalha pouco e ganha muito, né? E a pessoa que está tão assim atarefada tentando satisfazer seus desejos materiais, ela trabalha muito e ganha pouco, né? Então, assim, nós vamos parar aqui. Amanhã nós vamos ler um verso importantíssimo que Mahaprabhu cita para o afortunadíssimo Srila Rupa Goswami Pada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Sachinandan Jaya Gaura Hari Sachinandan Jaya Gaura Hari Jai Sachinandan Jaya Gaura Hari Sachinandan Jaya Gaura Hari Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Dandavat Pranam Jai Shri Radhe